Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio Olho no Olho do SEI do Hospital de Olhos de Criciúma. Aqui a gente conversa de forma próxima, transparente e humana. E nada melhor do que a gente começar com quem sonhou com tudo isso desde o início. Então gostaria de apresentá-los, Dr. Igor Hasegawa, doutora Giovanella Hasegawa, fundadores do SEI do Hospital de Olhos de Criciúma. Então gostaria de começar perguntando como que vocês pensaram na oftalmologia, quais foram os planos iniciais para iniciar a especialidade de oftalmologia. Alessandra, primeiramente, muito obrigada por estar participando do primeiro podcast do Olho no Olho. E a oftalmologia começou ainda na graduação. Quando a gente passa pela faculdade de medicina, a gente passa por todas as especialidades. E quando eu passei pela oftalmologia, me encantou, simplesmente brilhou os olhos e a partir de então não tinha como pensar em outra coisa. No meu caso, o pai é médico, né? É ginecologista e obstetra, então eu já tinha o contato assim, né, com uma parte do centro cirúrgico, então eu sabia que seria algo nessa área, né? Mas eu não imaginava que seria oftalmologia. Então, ao longo do curso, eu fui amadurecendo, fui vivendo ali cada especialidade e numa fase bem mais madura, assim, digamos assim, daquele final de faculdade, né? Porque você entra, é longo o curso, né? Você entra um menino e sai mais ou menos homem, digamos assim. É isso aí. Não dá pra dizer que você ainda né? ser um grande homem, não é. Você ainda, Sim. mas já é assim, você já tem uma maturidade maior para você conseguir escolher a especialidade de uma forma um pouco mais profissional, né? Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, a oftalmologia começou a encaixar como uma luva na minha mão, né? Que quanto mais eu buscava as coisas dentro, eu via que tinha aquilo que eu estava querendo encontrar. E junto com isso tinha um grande amigo meu, o Dr. Flávio, de Belo Horizonte, que é uma grande pessoa, ele já tinha feito odontologia antes, né? Então ele já era muito mais maduro, né? Então eu via a forma como ele estava escolhendo a especialidade dele, que inclusive ele é oftalmo hoje também. Foi uma inspiração, então. Então, assim, digamos que eu tive um pouco de sorte de estar com um cara tão maduro naquele momento e fui muito feliz na minha escolha, porque, né, olha só como as coisas se desenrolaram e como nós estamos hoje, né? Verdade. Então, foi muito legal isso. Que bacana. E dá pra ver, né, gente, o brilho no olhar de vocês dois quando fala de oftalmologia. Bem bacana. E quando que nasceu a ideia do SEI do Hospital de Olhos, né? Que começou como clínica e hoje se tornou um hospital, que é referência no sul catarinense. Como que foi essa ideia inicial? Você quer começar? Na época eu estava em Curitiba, né? Eu fui para lá para fazer a minha subespecialidade em retina e o Dr. Igor era residente em oftalmologia e a gente se conheceu. E nós pensávamos muito parecidos e a gente queria levar a oftalmologia que a gente conhecia, que a gente tinha, que a gente vivenciava, que era a oftalmologia de ponta, para um lugar onde ainda não tinha isso. E foi aí que surgiu a ideia, surgiu o sonho, né? Nasceu do amor, o amor entre nós, o amor que se estendeu à oftalmologia, que se estende aos pacientes, que se estende ao Hospital de Olhos. E aí, com esse projeto inicial de formar o Hospital de Olhos de Criciúma, foi acontecendo. Que bacana, é a essência, né, de vocês. Exato. Hoje falar assim parece uma coisa meio simples, mas assim, quando isso tudo começou, nós éramos estudantes ainda, jovens, né? Então já tinha a ambição lá desde o início. Então ali eu acho que esse foi o grande diferencial, era já saber o que você queria fazer, sabe? Então isso é muito importante. Mas
tudo com muita dificuldade, né? A gente não tinha nada naquela época a não ser vontade, né? Então, eu acho que... Muita vontade. Ir para uma cidade nova... E coragem, né? Precisa ter vontade e coragem. Não tem tipo, familiar, perto, nada dessas coisas. Então você vem pra né, fazer o que tem que ser feito. E teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Desafios nesse processo? Desistir não, mas digamos assim, questionar, né? Será que é isso mesmo, né? Porque não é fácil você, enfim, ser médico, né? Como médico, de repente começa a ter que virar empresário, a ter que virar empreendedor, uma coisa que para nós médicos é uma coisa muito distante, né? Da nossa área. Então essa foi um grande desafio, né? Mas a forma com que a gente percebeu que não tinha outra chance, a gente tinha que virar isso, né? Porque a medicina é da porta para dentro, né? Da porta para fora, desde quando o paciente liga, marca, senta lá na frente, o tempo que ele espera lá na frente, tudo que acontece no hospital, até uma cirurgia sair, até uma doença ser diagnosticada, até o paciente sair com a receitinha do óculos dele na mão, existe um grande caminho aí. E aí a gente percebeu que a única forma de organizar isso era virando empresário. Então a partir daí a gente falou, bom, não tem outra saída, né? E aí começamos a estudar muito essa parte e foi o que a virada de chave. A virada de chave, né? Era uma coisa que quando esse tipo de problema batia na gente no começo a gente não queria, digamos, enfrentar ou não queria que eles viessem até nós, né? Hoje já não, hoje a gente já sabe que isso é nossa vida. Resolver esse tipo de coisa é o que nós escolhemos para nós. Quando a gente coloca uma meta e um objetivo, é difícil, assim, algumas pessoas desistem, né? Mas no caso de vocês não desistiram, foram atrás, foram em busca, porque tinham essa coragem, ambição, o amor também envolvido, e esse amor não só pela questão do hospital, mas pela oftalmologia, que está na essência de vocês, de também trazer uma melhora na visão do paciente, né? Então, isso que eu acho que é bem importante citar. Foi um processo bem desafiador, Alessandra. Os problemas com o crescimento da então clínica, os problemas chegavam cada vez maiores, cada vez em mais quantidade, e a gente teve que ir devagarzinho passando por cima de todos eles e para chegar até onde nós estamos hoje, né? Bacana. E o que mais orgulha vocês, assim, da estrutura do hospital, onde vocês estão hoje? O que vocês têm mais orgulho? Eu acho que é um misto, né? A gente tem muito orgulho da nossa equipe, do nosso time, tanto o time de colaboradores quanto o time de médicos. A gente escolheu a dedo cada pessoa para estar aqui. Nosso time de médicos, como a gente fala, são os cardeais em cada subespecialidade, e o nosso time de colaboradores é um timaço, né? Todo mundo muito comprometido, vestindo a camisa, né? E precisa de toda essa equipe unida para que a gente consiga dar o melhor atendimento ao paciente. Então isso nos orgulha muito de a gente conseguir unir todo mundo em prol da mesma coisa, que é proporcionar a melhor visão que o paciente pode ter. Perfeito, doutora. E um dos valores do SEI do Hospital de Olhos é a humanização, de mais que cuidar dos olhos, cuidamos de pessoas, né? E eu ia perguntar justamente isso. Como que vocês enxergam a equipe de vocês, o time de vocês, de colaboradores, corpo clínico? Eu enxergo um time extremamente humano, né? E o mais legal são as coisas pequenas, naturais que você vê acontecendo, né? Quando eu passo pelo corredor, os pequenos detalhes que eu vejo, a forma com que eles tocam nos pacientes, isso tudo natural, assim, né? Então, a gente, obviamente, agora a gente valoriza muito isso, né? Mas muito legal ver a forma natural com que eles
se comportam assim, né? Esse time que nós temos hoje. Então, estou muito orgulhoso de todos que estão aqui, e além de ser pessoas muito boas, já são nossos amigos praticamente, assim, né? Na verdade é bem isso, né? A nossa essência, nós fundadores, essa parte da humanização sempre foi natural nosso. E a gente conseguiu transbordar isso para a equipe e também acabar atraindo pessoas que também são assim. E isso é um ponto fundamental. Que está alinhado com o propósito e valores de vocês, né? Um grande ponto muito forte do hospital é a questão da humanização. Que bacana, a gente percebe isso, que os colaboradores pelos corredores, como o doutor falou, utilizam a forma criativa deles de sempre estar inovando e fazer coisas diferentes, e isso, querendo ou não, reflete, né, num bom atendimento, na qualidade do atendimento. Parabéns! E o que motiva vocês a continuar crescendo? São as ambições de vocês? Bom, na verdade, assim, a partir do momento que a gente conseguiu, de certa forma, organizar uma equipe muito boa, né, ter uma cultura muito boa dentro do hospital, naturalmente a gente vê as coisas funcionando numa energia muito legal, muito boa, e obviamente os resultados disso não é só o crescimento natural do hospital, é a forma que todos os pacientes gostam de vir. A gente sente essa energia toda aqui na recepção, tudo, né? Então a gente entende que essa sensação de se sentir bem fazendo isso, né? Isso motiva, né? Você já não é mais por X ou por Y, né? Assim, a nossa profissão é muito gratificante, assim, quando a gente consegue controlar uma doença, tirar alguém da cegueira, colocar de novo a pessoa no jogo da vida, né? Que a visão é uma coisa que, quando ela de alguma forma interfere na vida do paciente, gera um impacto muito grande. E quando a gente devolve isso, o nosso trabalho também é muito impactante, né? Olhando assim de uma forma generalizada. Então, e nos detalhes, quando você vê o paciente trazendo laranja, banana, mel, café, uva, e nossa, é uma sensação maravilhosa. Então, alface, aquele alfacinho verdinho. Que delícia! Muito bom. Legal. Então, é isso, né? Eu acho que essa forma de trabalhar com amor e fazer o bem, e tudo, essa energia e toda essa atmosfera carinho, boa, né? que envolve tudo isso, é sensacional. Então, assim, essa vontade de ir em frente, vem porque as pessoas nos dizem que a gente está no caminho certo. Isso. Sim. Porque um abraço, uma palavra positiva, um muito obrigado, doutor, muito obrigada, doutora, isso que nos motiva a cada vez mais poder entregar esse trabalho que a gente faz para mais pessoas. Ótimo, perfeito, que bacana. E no ano de 2025 tiveram mais de 16 mil consultas, mais de 9 mil cirurgias, teve bastante gente aí melhorando a sua visão, né? Que bacana. E tem algum plano, alguma coisa que vai surgir mais pra frente? Eu sei que tem a nova tecnologia 3D também aqui no seio do Hospital de Olhos. Tem alguma coisa nova que está por vir? Bom, uma dos pilares, né, do nosso hospital é tecnologia, né? Então, tudo que tem de novo, né, e que faz sentido para a gente trazer para nossa região, a gente já, na sua grande maioria, nós somos pioneiros nisso, né? Então, por agora, trouxemos o equipamento para cirurgia oftalmológica em 3D, e que no final do ano passado a gente já conseguiu fazer alguns casos, e esse ano será um grande ano, né, para essa tecnologia, não só para o nosso hospital, mas para todos os colegas da região que usam o nosso hospital. Então, eu estou muito contente e satisfeito com isso, e isso já podem esperar que é natural nosso, né, essa questão da tecnologia.
Eu acho que também uma grande novidade, né, Alessandra, é a ampliação do Hospital de Olhos, né? Hoje em dia a gente funciona no térreo e nós estamos abrindo mais 3 andares, né? Vamos ter mais 3 pavimentos de Hospital de Olhos e vai ficar tudo setorializado. Então vai ter um andar só de centro cirúrgico, um andar só de exames, um andar só de consultórios, então vai ficar muito bem organizado. Que bacana, nossa, que interessante para atender Criciúma e região, né? Bacana. Vocês imaginavam lá no começo que o Seido chegaria onde está hoje? Assim, ó, imaginar que chegaríamos, sim, imaginava, mas em 6 anos, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, porque, né, quando nós começamos aqui em 2019, né, éramos eu, ela e uma secretária, né, e hoje estão com quantas pessoas? Hoje nós temos 40 colaboradores, né, e um corpo clínico de 7 médicos, né, e assim, mas lá no começo não entrava um paciente pela porta. Um paciente não entrava pela porta. E no último ano entrou 16 mil, né? Mil consultas, né? 9 mil cirurgias realizadas, né? A gente tem uma sala cirúrgica só. Então, o que a gente entende disso? Que a gente não sabe a força que a gente tem. A gente ninguém sabe, né? Eu acredito que se soubesse, todos nós estaríamos exatamente naquele lugar que todo mundo sempre sonhou, entendeu? A questão é que a gente não sabe. A gente muitas vezes só descobre quando você é provocado, quando você coloca uma coisa acima de qualquer coisa e fala assim, ó, se tiver que, sei lá, morrer para chegar lá, eu vou morrer também, né? Quando você determina uma coisa com tanta energia dessa forma, parece que as coisas vão facilitando pelo caminho, sabe? E também você acaba se descobrindo, né? Porque você está vendo aqui eu hoje, que externo aqui, sentado, né, nesse consultório, né? Mas há 7 anos atrás eu era mais um menino de tênis, calça ali, camiseta, e faz muito pouco tempo, né? Sim. Então, mas assim, eu lembro hoje, até na entrevista do Fellow, né, quando a gente vai entrar ali pro Fellow, o doutor Hamilton, no caso, ele sempre fazia uma pergunta ali no final, né, que era... Importante falar que o Dr. Hamilton é o dono do Hospital de Olhos do Paraná. Isso, Dr. Hamilton, que, né, na época era o chefe do segmento anterior do Hospital de Olhos do Paraná, que era onde eu fiz o meu Fellow de catarata, cirurgia refrativa. Sempre estava fazendo uma entrevista para entrar no Fellow de catarata e refrativa. E no final ele sempre pergunta para quem ele está entrevistando, ele sempre fazia aquela pergunta assim, Igor, como você se vê daqui 10 anos? Né? Ele fez essa pergunta. E eu pensei e falei, olha, doutor, eu gostaria de estar numa cadeira como essa, como você está, sentado dentro do meu próprio hospital, e quem sabe até fazendo uma entrevista como você está agora. E na época foi muito assim, legal, porque a gente deu risada e a gente brincou bastante. E ele até comentou, nossa, parece eu mais novo, uma coisa assim, eu lembro que ele falou. Mas assim, ali eu já estava falando muito sério, né? Eu não tinha... quando você já tem isso internamente suficiente para você falar isso, você pode ter certeza que essa coisa vai acontecer. Vai alcançar. Vai alcançar porque você já determinou. Então não tem como ninguém te parar para isso, né? Então isso é muito legal e funciona com todo mundo, né? Eu acho que um propósito bem definido e muita vontade para sair da cama não tem nada que bate isso, senhores. Propósito e um planejamento estratégico para chegar até lá. Sim. Quero chegar até lá, sim. E o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Quais são os passos? Perfeito. Queria agradecer imensamente a presença de vocês no nosso primeiro podcast Olho no Olho e lembrar a todos vocês que nos próximos episódios a gente vai receber médicos, colaboradores, pacientes para
contar um pouco sobre as suas histórias, desafios, experiências, novidades também. E não esqueçam de assistir os episódios, compartilhar e lembre-se, aqui é olho no olho. Muito obrigada. Obrigado, agradeço muito o convite, Alessandra, e foi um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da nossa história. Isso mesmo, agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigada.